Irmãos, que a gloriosa paz do Senhor Jesus, que honra de poder estar na presença do Senhor nessa noite. O Senhor nos permitiu estar, graças a Deus, estamos crendo no sobrenatural do Senhor, confiamos plenamente no poder e na ação de Deus, cremos na intervenção do Senhor. Você que está na sua casa, no seu trabalho, é um prazer enorme, e saúdo você também com a paz do Senhor Jesus. Estamos diante de uma campanha, e o tema dessa campanha é Tempo de Recomeçar. A gente tem orado a Deus para que o Senhor nos dê estratégia para recomeçar, porque diante de todas as situações e circunstâncias, a gente crê no poder de Deus, porque tudo é possível ao que crê. E graças a Deus, o Senhor tem dado oportunidades que são dadas para mim, que são dadas para você, e aonde a gente tem encontrado refrigério pelo Espírito Santo de Deus. Graças a Deus que Ele tem guardado. Você até pode dizer: olha, o ano para mim acabou. Não fala isso não. Tem milagre de Deus para você ainda esse ano. Tem providência do céu ainda esse ano para você. O que você tem que fazer é permanecer na presença de Deus. Permaneça focado, permaneça firme. Não abra mão de estar na presença do Senhor. Sabemos que milagres vivemos, transformações vivemos, que a presença do Senhor nos proporcionou. E esse ano não vai ser diferente. Ele tem algo de especial ainda para você ainda esse ano. Ele tem uma transformação para você ainda esse ano. Eu quero que você permaneça firme, permaneça confiando no Senhor. Eu quero que você pegue a sua Bíblia em Filipenses 3, e o verso é o verso de número 13. Filipenses, eu quero que você leia comigo esse trecho bíblico, porque eu sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No verso de número 14, 13 e 14, mas vamos com 14 para a gente começar a nossa adoração. Diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. No 3 fala que eu deixo para trás aquilo que ficou para trás. Existem algumas coisas que bloqueiam a gente de viver aquilo que Deus tem de melhor para nós. Isso se chama passado. Isso tem sido pesadelo para muitas pessoas. Que nessa noite você possa ter o privilégio de se desprender disso e viver o agora na presença de Deus, projetando um futuro. E o futuro que o Senhor tem para você é maravilhoso. Então que você nessa noite possa fazer por onde? Fazer com que o dia que se findou hoje, graças a Deus Ele te deu a oportunidade de poder estar aqui. Graças a Deus Ele te deu a oportunidade de poder chegar do trabalho na sua casa. Graças a Deus você está alimentado, você está bem vestido. Então, o momento de recomeçar começa na gratidão. Que esse momento de recomeçar começa dentro de você, externando a tua gratidão. Que bom, que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então eu decido deixar para trás aquilo que me faz mal e prossigo para o alvo. Se coloca de pé, por gentileza, com a mão no seu coração, com os seus olhos fechados. Eu convido você a entregar-se. Convido você a abrir mão de você agora nesse momento. Eu convido você a elevar teus pensamentos a Deus. Eu convido você a se posicionar nessa noite de adoração, para que você não venha só apenas numa igreja, mas que você venha fazer parte de um culto para Ele, porque é para Ele por Ele, para Ele por Ele. E nessa noite o Espírito Santo tem a liberdade de encontrar o coração de alguém, e esse coração seja o seu, para trazer transformação, renovo de dentro para fora. Que o Espírito Santo paire nesse lugar e o seu coração ele pouse e você fique embriagado da presença de Deus. Que o Espírito Santo tenha liberdade de curar, de transformar, de fazer maravilhas nessa noite, porque entregamos tudo em tuas mãos. Eu quero a tua ajuda, e a tua ajuda em oração agora. Quero que você olhe para Deus encher esse lugar da tua Shekinah. Eu quero que você olhe para que Deus possa falar em meio ao louvor, em meio à palavra pregada,
Eu quero que você ore para que o Senhor incendeie o coração do seu vizinho aí do seu lado, para que Deus possa trazer transformação para ele que está aí, que não sabe o que acontecer, que está passando por um momento difícil diante das adversidades da vida. Ele diz: eu vim aqui arrastado porque eu sei que Deus vai me renovar. Eu vim aqui cansado, mas eu sei que Deus não vai deixar eu ir embora com esse cansaço. Eu sairei daqui transformado, renovado e cheio da tua presença, Pai. Te damos graças, rendemos a Ti toda honra e toda glória. Toma o Teu lugar de honra nessa noite. Incendeia os nossos corações, porque uma coisa sabemos, que a melhor coisa que temos, meu Pai, é a Tua presença. A Tua presença vale mais do que os baluartes, vale mais do que qualquer riqueza nesse mundo. A Tua presença é que nos incendeia, é a Tua presença que traz alegria, é a Tua presença que nos renova a cada manhã. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo.
essa luta me matar e o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez bem forte. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Que alegria estar aqui conosco nessa noite, essa família abençoada, essa família bendita. Meu querido amigo Zé Carlos Monteiro, sua família, é um prazer recebê-los nessa noite, neste lugar. E eu quero convidar a amada igreja a colocar vossas mãos no seu coração. Como é de costume, nós entregamos após a adoração. É um momento de reflexão para orarmos e pedirmos a Deus sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. E eu quero te pedir neste momento que você curve a sua cabeça. Você que nos acompanha na sua casa, aí no seu lar, que você neste momento possa colocar a mão no seu coração. Se você tem aí a possibilidade neste momento de pegar perto de você, aonde você está, o retrato do seu amigo, da sua família, do seu filho, da sua filha, aquela pessoa que neste momento você gostaria de colocar no altar do Senhor. Você que está aqui na igreja, se tiver a possibilidade, pois eu sei, eu vi, eu já vivi pessoas que estavam dentro da igreja e quando nós fazíamos essa oração, abriu a Bíblia, catou de dentro da Bíblia uma foto, um retrato daquela pessoa, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa que estava na foto está conosco para adorar e glorificar ao nome do Senhor. Essa pessoa é fruto de oração, essa pessoa é fruto de milagre, e eu quero neste momento te pedir, você que tem a possibilidade, pegue aí essa foto. Se você não tem a foto, pegue uma roupa, pegue alguma coisa, algum objeto que represente essa pessoa, mas se você não tiver, neste momento, volte no seu coração, nos teus pensamentos, a imagem dessa pessoa, a imagem da tua família, a imagem da pessoa que você tanto ama, que você precisa que a bênção do Senhor, que as mãos do Senhor alcance neste momento. Nós vamos orar pela família e eu quero profetizar que ao término dessa oração, o anjo do Senhor já vai estar operando um milagre aí na tua casa. O anjo do Senhor já vai estar operando um milagre aí onde você está. Eu creio no poder da oração e por isso eu peço em o nome do Pai que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, comece a orar, comece a clamar pela sua família, comece a clamar pelo teu ente querido, coloque a tua família no altar do Senhor. Eu creio que Deus irá fazer o impossível acontecer nessa noite, através da nossa oração. As muralhas cairão, através dessa oração, as algemas que aprisionam a tua família serão quebradas, o jugo será despedaçado. Eu creio no poder da oração, eu creio que esse casamento não acabou, disseram acabou, mas a última palavra, ela vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra, aquele que tem o poder para restaurar a tua família, para restaurar o teu lar. Eu creio no poder da oração, eu creio no milagre do Senhor, eu creio, ainda que a figueira não floresça, nós iremos te adorar, porque sabemos que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu creio no milagre. Oh, aleluia. Dura uma noite, mas a alegria, Diga. ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro Dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. ainda Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
você crê nisso, aplauda o nome do Senhor. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Que alegria estar na casa do Senhor nessa noite. Meu Deus, como é forte a presença de Jeová neste lugar. Deus está na casa, amém? Muita gente não veio, mas o ser principal, ele já estava aqui de braços abertos, nos esperando. Aleluia. A igreja pode se assentar. Eu quero trazer uma palavra. Falei para nós acelerarmos um pouco, porque nessa noite existem pregadores e existem pregadores. Mas ouvir um doutor da palavra é muito bom. E hoje, nessa noite, nós temos um doutor aqui da palavra. Um homem de grande conhecimento. E eu falei para ele, hoje nós vamos fazer a primeira parte rápida, porque precisa de tempo para ouvir, porque eu sei que Deus vai te usar nessa noite. Aleluia. José Carlos Monteiro, meu amigo, tive o prazer de conhecê-lo no Café com Fé, e eu sei que o Senhor vai falar conosco através da vida dele. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, verso 23. Mateus 25, verso 23. Antes de eu passar pela cirurgia, nós contamos um testemunho aqui do meu sogro, nosso querido irmão Osmar, e o que Deus tinha feito na vida dele com relação à aposentadoria dele, que estava parada. E aí, passando os dias, nós falamos, olha, Deus agiu tão rápido, né? Nessa pandemia, o Senhor veio ajudando essa papelada a sair. A nossa irmã Elide teve aposentando, a igreja orou. Nosso irmão Osmar teve orando, a igreja teve orando, e foi abençoado, e ele teve aposentando. E aí, quando nós demos o testemunho, a pastora Marielza falou, olha filho, ora por mim também, meus documentos estão lá na advogada também já faz um tempo, e eu queria, né, poder aposentar. E aí, o que me chamou a atenção, eu tenho guardado isso, foi que ela disse assim, eu quero aposentar logo, porque eu quero dar melhorar a quantidade do meu dízimo, eu quero ser uma dizimista, ofertar mais na casa do Senhor, porque a pastora Marielza, ela faz um bordado, né? Ela borda, ela costura, então ela sempre tem aquela rendinha que ela busca através, né, da costura manual. Então esse mês pode ser bom, no outro mês não, e ela falou assim, eu quero, né, poder estar dizimando e ofertando na casa do Senhor regularmente, não dependendo só disso, mas ter uma fonte de renda fixa para poder ajudar a casa do Senhor. Vamos orar, filho, vamos orar. A família entrou em oração, a igreja entrou em oração, e tocou-me o que ela disse, porque eu quero ter uma regularidade maior para eu poder ajudar a casa do Senhor. E aí veio em meu coração essa palavra em Mateus 25, 23, que diz assim, e disse-lhe o Senhor, bem está, bom e fiel servo, sempre o pouco foste fiel, sobre o muito olha que linda, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, eu sempre friso que a oferta, o dízimo, não é quantidade, não é valor. O maior significado do dizimar e do ofertar é a qualidade do que nós estamos ofertando, é a qualidade do que nós estamos dizimando, é a representação, a demonstração do amor e do carinho que nós temos para com a casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Pai. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você ouça comigo essa mensagem aqui, ó.
tudo bem com você? Esse celular não é convertido. Tá tudo bem com você? Deixa eu falar. A minha aposentadoria saiu! Glória a Deus! Aleluia. Então, eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. A pastora Mariosa ficou muito feliz. Ela queria contar o testemunho, mas ela e o pastor Bernardino fazem parte da área do pessoal de risco. Faz parte, tem a diabetes, triglicéridos, colesterol. A idade já tem mais de 60 anos, então eles estão vindo só na Santa Ceia, mas estão nos acompanhando lá na casa deles na live. Quero mandar um abraço para os meus pais, os pastores, e para que esse testemunho, meus irmãos, sirva para que o nome do Senhor seja glorificado, mas sirva como um exemplo para a edificação da tua fé. Não tenha medo. Mas, pastor, é muito pouco. Não é a quantidade, não é o valor, é a qualidade do teu dízimo. Lembre sempre da viuvinha, quando ela trouxe poucas moedas, mas ela veio dizimar, e ela veio ofertar naquele dia, com amor, com carinho, tudo que ela tinha naquele momento. Que você possa continuar sendo um provedor da casa do Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você que nos acompanha, está aí na tela do computador, para você estar fazendo o depósito na conta da igreja, você que não tem como trazer. Se você não tem como depositar, você manda mensagem para o grupo da igreja, para os tesoureiros, eles vão até a sua casa para buscar o dízimo, a oferta, mas demonstre o teu amor, demonstre o teu carinho, para que haja mantimento na casa do Senhor. Nós estamos aí passando por um período muito duro, muito difícil, mas até aqui nos ajudou o Senhor, e não tem nada, nenhuma conta, nada pago com atraso. Pelo contrário, nós já estamos pagando as contas que vai começar o mês de setembro, mas isso só é possível através do teu amor, do teu carinho e da tua fidelidade. Fecha os seus olhos. Quero orar agora pelos dizimistas, pelos ofertantes, para aqueles que desejam se tornar um dizimista, um ofertante. Você que está desempregado, você que está passando por dificuldade, eu quero orar por você. Curve a sua cabeça. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu peço neste momento que o Senhor venha prover sobre a vida, ó Pai, do dizimista, do ofertante, para que eles possam, Senhor Jesus Cristo, estar mantendo a tua casa. Que as janelas dos céus estejam abertas sobre a casa, Senhor, desse irmão, dessa irmã. E aquele irmão, Senhor, que deseja se tornar um dizimista, um ofertante, tem o desejo de poder ajudar a tua casa, ajudar a tua igreja, Senhor, que ele possa, Pai, adquirir um emprego, que as portas, as janelas da provisão estejam abertas sobre a vida dele, Pai. Não deixa faltar, Senhor Jesus Cristo, pão sobre a mesa, que os celeiros estejam fartos, cheios da providência da tua parte. É que eu peço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Você que trouxe o dízimo, a oferta, saia do teu lugar, venha adorar ao nome do Senhor. Amém? Quero dar o melhor de mim, quero me oferecer sacrifício de louvor, quero ser bem mais do que já sou. Se coloca de pé. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração
adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Queria chamar neste momento o professor José Carlos Monteiro, que estará ministrando a palavra de Deus. Estenda as mãos para cá, igreja, nós vamos orar. Pai, que não seja o teu profeta a falar, mas seja o Senhor através do teu profeta. Que a tua palavra venha, Senhor, aos nossos corações e que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado neste lugar. Usa-o, Senhor, que ele seja um instrumento nas tuas mãos, um canal de bênção para a tua igreja. É que eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o povo de Deus diz: aplaudir ao Senhor com alegria. Que o Senhor te dê. Glória a Deus. Graça e paz. Boa noite a todos. Antes de entrar na mensagem e nas considerações, falando com o pastor agora há pouco aqui, acerca de como que essa pandemia afastou os crentes da casa de Deus. Interessante isso, que nos últimos dias iria aumentar a apostasia. Tem aumentado. Lógico que diante do que o afastamento social, tudo que é proposto aí pelas leis, para que tenha, né? As igrejas estão preparadas. Vocês que estão nos vendo agora, que congrega na sua igreja, seja qual ela for, volte para a casa de Deus. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O crente em Jesus tem que ter esse sentimento. Nós precisamos congregar. Esses dias o pastor Jesus, o meu pastor da Igreja Remanescente da Graça, o qual sou membro, eu sei que ele não vai levar mal de eu estar falando isso, mas ele trouxe uma palavra de exortação. Ele disse o seguinte, e é interessante, é uma grande verdade, que a pandemia tem feito aumentar a apostasia, o esfriamento. Eu sei que é confortável estar em casa, muitos estão assistindo, não estão participando. Então tem esse sentimento de alegria. Alegre-se quando você vem para a casa do Senhor. Tem esse sentimento: eu quero ir à casa de Deus hoje e quero prestar culto, adoração. Nós como igreja precisamos estar reunidos, precisamos estar em comunhão. O apóstolo João nos adverte: filhinhos, já é chegada a última hora. É hora do crente acordar, é hora do crente ficar esperto, vamos assim dizer. Venha louvar, venha à casa do Senhor. Senão você vai ficar caminhando nesse deserto e não vai estar junto com Deus. E é um perigo isso. E agora eu quero fazer meus agradecimentos, né? Eu sou José Carlos, quem não me conhece, sou da Igreja Remanescente na Graça, ali no Eldorado. Eu não sou pastor, eu sou um servo, a serviço de Deus, que um dia Ele falou assim: vou te tirar do deserto e quero te plantar. Mas para que você obedeça essa voz e seja uma árvore do Senhor, muitas vezes Ele manda conta, não é? Nós precisamos meditar na sua palavra, obedecer. Eu quero agradecer ao pastor Henrique, a esposa dele, por esse convite. Convidar minha filha, a Isabela, para estar ministrando louvor. Minha esposa que está aqui com a gente. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Isso é uma grande verdade. Às vezes o homem ele vai passar por desertos. O homem, vamos assim dizer, o macho. Mas se a esposa for uma esposa fiel a Deus, a mulher sábia edifica a sua casa. Então quero agradecer também. Receba os agradecimentos, o abraço do pastor Jesus, da pastora Marilda, um abraço da Igreja Remanescente na Graça. E então é uma satisfação enorme, um privilégio estar aqui hoje, nesse último dia de campanha, né?
o último dia, a última corrente do elo, tempo de recomeçar. Abra a tua Bíblia aí então, Salmos de capítulo 1, depois Isaías 41. Podei-vos assentar, por favor, quem está aqui conosco, sente-se. Quem está em casa, participe conosco, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, não é? Então nós precisamos ser árvores do Senhor, plantação do Senhor. E muitas vezes nós enfrentamos situações de deserto, mas Deus traz um renovo, Ele traz uma transformação, Ele nos planta para que nós possamos frutificar, renovar, florescer. E o Salmo 1 diz assim, do 1 ao 3: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Agora Isaías 41, profeta de Jesus. Isaías 41, do 17 ao 20. Isaías 41, 17 ao 20, diz assim o texto: Os aflitos e necessitados buscam águas, e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas, e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira. Porei no ermo juntamente o cipreste, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto, e o Santo de Israel o criou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse último dia dessa campanha, tempo de recomeçar, eu quero trazer uma palavra de fé, uma palavra para fortalecer a tua fé, uma palavra que tem por título: Deus transforma deserto em oásis. Deus transforma terra seca em mananciais. Então eu começo dizendo para você nessa minha introdução, fazendo um paralelo entre o que está no capítulo 1 aí do Salmo 1 e o que acabamos de ler em Isaías 41. É interessante que a Bíblia nos mostra como que Deus traz um renovo, traz uma restauração, traz uma transformação, porque Ele está dizendo: eis que transformarei deserto, terra seca, em mananciais de água. E é interessante que Deus nos mostra que Ele começa a agir no meio do nada, no deserto, na terra do nada, no tempo de escassez, naquele deserto espiritual, que todos aqueles que nele creem possam passar um dia, possam experimentar. Mas Deus está dizendo: eu os ouvirei, eu, o Senhor, não os desampararei. Quem está aqui, diga comigo: o Senhor não me desampara. O Senhor não nos desampara, porque Ele tem uma palavra de transformação, uma palavra de renovo, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória para todos aqueles que nele creem. E é interessante que nesse cenário de deserto, nesse cenário de escassez, Deus vai levantar o profeta Isaías 740 anos antes da vinda de Jesus, para o profeta falar acerca da exortação,
trazer o povo de Israel, a exortação, advertir o povo que estava afastado de Deus, que havia mergulhado na apostasia. Mas é interessante também que Deus levanta o profeta para revelar o seu amor, a sua compaixão, a sua graça e misericórdia. Israel desobedeceu a Deus, foi por outros caminhos, não ouviu a voz de Deus, virou as costas para Deus e começou a caminhar a caminho do deserto, seguindo outros deuses, e por isso se tornou escravo, experimentou a escravidão, a escassez, se tornou cativo de povos pagãos. Então grande era a aflição, grande era a sede, grande era a fome. Israel estava vivendo um deserto, uma escassez espiritual. Por isso que Deus diz: eu os ouvirei. Eles buscam água e não as encontram, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Senhor, não os desampararei. Através de Isaías, Deus estava trazendo um novo tempo, um novo ministério. Deus queria que o povo voltasse a adorá-lo, voltasse a servi-lo, voltasse a ter um relacionamento espiritual com eles e experimentasse de suas bênçãos. Israel se afastou do Senhor. Deus queria, através do profeta Isaías, que o povo experimentasse os mananciais de água que só Deus pode dar. Deus queria, através do profeta Isaías, que viesse algo novo, mostraria algo que mudaria a história a curto e a longo prazo, mudaria a história de Israel, mudaria a história da humanidade. Por isso que Isaías 9,6 diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus traria a videira verdadeira que se fez raiz em terra seca. Deus estava mostrando que traria um renovo espiritual, traria uma transformação, um novo tempo, um recomeço para Israel. Mudaria a sorte deles, como também mudou a sorte nossa, porque esta é a boa e agradável vontade de Deus. Deus quer plantar você em ribeiros de água. Deus quer que você dê seus frutos ao devido tempo. Deus quer que você não solte as folhas. Deus vai fazer de você uma árvore frondosa, plantará você para florescer no deserto. Então, que lições nós aprendemos aqui? O que podemos aplicar em nossa vida diante do quadro que estamos vivenciando, diante dessa situação que parece que não tem fim, parece que estamos caminhando num deserto, não sabemos no que vai dar, o que vai acontecer. Como ficarmos firmes no Senhor, não nos afastarmos dele e experimentar da parte de Deus um renovo espiritual para as nossas vidas. O salmista está dizendo que aquele que medita na lei do Senhor, aquele que não vai pelo caminho dos escarnecedores, aquele que não vai segundo os pensamentos dos escarnecedores, não anda junto com os pecadores, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e dá os seus frutos a seu devido tempo. O salmista está nos mostrando que Deus tem promessas de proteção, promessas de saúde, promessa de provisão. Então a primeira lição que eu aprendo é que a nossa obediência, a nossa fidelidade para com Deus atrai o amor de Deus, e esse amor de Deus vai gerar para nós segurança, saúde e provisão.
E é interessante que as promessas bíblicas não se referem apenas às questões financeiras. Está dizendo, tudo, em todas as coisas prosperará. É em todas as instâncias, não é só no quesito financeiro, da nossa vida financeira. Agora, e Israel? Israel se afastou do Senhor, foi para outros caminhos, preferiu andar diante da sua própria vontade, se afastou de Deus, deu caminho à apostasia e experimentou a escassez, a escravidão. E aí Deus vai dizer para eles assim: eles procuram água e não encontram, mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Senhor, não os desampararei. Deus está dizendo que não os desampararia. Muitas vezes nós escolhemos ir a caminho do deserto, muitas vezes escolhemos ir ao deserto, caminhar pelo deserto, mas por conta das nossas próprias escolhas. E ir ao caminho do deserto, não é que muitos dizem, isso é do diabo. Não, muitas vezes Deus permite que você vá a caminho do deserto. A questão é, será que eu estou sendo guiado por Deus, deixando Ele me guiar? Ou será que eu estou indo pela minha própria vontade? Israel decidiu ir pela sua própria vontade e experimentou a escassez, experimentou a sequidão espiritual. E a Bíblia está recheada, nos mostra muitos exemplos de situações que pessoas foram a caminho do deserto. Em Gênesis 2, Deus chama Abraão e diz para ele: Abraão, sai da tua tenda e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. E Abraão, pela fé, foi a caminho do deserto, mas Abraão venceu. Um pouco mais à frente, José, todos conhecem a história de José. José, herdeiro de seu pai Jacó, ganha uma túnica linda e os seus irmãos ficam com inveja. José era sonhador, seus irmãos resolvem, por conta do ódio, da inveja, levam José ao deserto, jogam ele no poço e vendem ele para os midianitas. José enfrenta o deserto da rejeição. José mais para frente enfrenta vários desertos, mas ele vence todos os desertos, porque ele se torna o segundo governador do Egito, segundo nome no Egito naquela época, porque Deus era com ele, ele temia o Senhor. Um pouco mais à frente, séculos depois, vem Davi, o homem segundo o coração de Deus, que é ungido por Samuel. E a Bíblia diz que a partir do momento que Davi é ungido por Samuel, o Espírito Santo se apoderou dele. Mas a partir daí, Davi começou a enfrentar maiores desafios. Escute, o fato de você ser ungido, o fato de você ter a unção, não vai impedir que você enfrente desafios, que você enfrente deserto, que você passe pelo deserto, mas vai garantir, a unção vai garantir que você vença o deserto. E Davi venceu o deserto. Davi experimentou fome, Davi ficou sozinho, Davi andou pelos vales, mas Davi venceu o deserto e se tornou o maior rei da história de Israel. Os judeus até hoje o chamam de o grande rei Davi, mas o Espírito Santo se apoderou de Davi. Davi aprendeu a temer ao Senhor no deserto. É interessante, no Novo Testamento, os evangelhos nos mostram Jesus sendo conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. E lá no Evangelho de Marcos é interessante que diz lá, Jesus foi conduzido ao deserto por 40 dias pelo Espírito, tendo como companhia Satanás e as feras. E é interessante que diz, em algumas versões da Bíblia, que os anjos cuidavam de Jesus. Mas como um negócio desse, como que eu posso ser conduzido ao deserto, a caminhos do deserto pelo Espírito Santo? O Espírito Santo só me promove coisas boas.
O Espírito Santo só me faz caminhar por vales verdejantes. O Espírito Santo me faz caminhar por águas tranquilas. O Espírito Santo só promove na minha vida o que é bom. De fato, o Espírito Santo faz tudo isso, mas nós precisamos entender que vai ter momento na tua vida que Deus vai te tirar da sua tenda e fazer você caminhar pelo deserto, como fez com Abraão. Há momentos que Deus vai tirar você da casa do teu pai Jacó, onde você era herdeiro, e vai fazer você trilhar caminhos de escravidão. Muitas vezes Deus vai tirar você do palácio e vai fazer você peregrinar pelo deserto, nos vales, no deserto de Gaza. Isso são caminhos do deserto. Mas como saber que o Espírito Santo está me guiando pelo deserto? Jesus nos ensina que na abundância ou na escassez, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, Jesus está nos ensinando que muitas vezes nós vamos passar por uma situação de escassez para depois chegar à abundância. Jesus ficou 40 dias na companhia de Satanás, na companhia de feras, mas ele venceu e no final os anjos o serviram. É interessante, o Espírito Santo pode nos guiar. A questão é, será que eu estou permitindo ser guiado pelo Espírito Santo? Será que eu estou indo pela minha própria vontade? Jesus nos ensina que para que você seja guiado pelo Espírito Santo ao deserto, você tem que se submeter à palavra de Deus, você tem que obedecer à palavra de Deus, meditar na sua palavra. De cara, Satanás vai dizer para Jesus: se tu és o Filho de Deus, peça para que essas pedras se transformem em pães. Olha só a audácia. Se você é filho de Deus, aí Jesus diz para ele: nem só de pão viverá, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ficar sendo questionada, a palavra de Deus é para ser seguida. A palavra de Deus, aquilo que eu não entendo, eu creio. É assim, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então nós precisamos nos submeter à palavra de Deus para vencermos nos desertos. Jesus nos ensina que caminhos do deserto fazem parte da nossa história. É interessante que Israel optou em não ser uma videira verdadeira, não optou ser uma árvore plantada junto a ribeiros, optou não seguir a palavra de Deus, preferiu ir a caminhos do deserto, sem a presença de Deus. A questão é essa, de novo: será que eu estou indo a caminho do deserto? Será que eu estou deixando Deus me guiar? Será que Deus está indo do meu lado? Ou deixei Deus para trás e falei: não, eu vou pela minha própria vontade? O apóstolo Paulo, em Romanos 8,14, ele nos diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. E é interessante então que, se você obedecer à palavra de Deus, meditar nela dia e noite, você vai ser como uma árvore plantada junto a rios de água. Olha só, o rio de água é o próprio Deus. Então, se você está sendo plantado, o próprio Deus está do seu lado, e Ele está te protegendo, e Ele está te dando também saúde, porque os seus frutos vão ser dados no tempo certo, não vai atrasar e não vai adiantar. E também vai ter provisão, você não vai experimentar necessidade, porque as cujas folhas não caem. Então nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Nós precisamos ter esse desejo de ser árvores do Senhor, plantação do Senhor, e gerar frutos. E é interessante que Deus nos dá as condições para que a gente não venha a perecer no deserto. A palavra está dizendo: aquele que medita
na sua lei e obedece, será como árvore plantada junto a ribeiros. E o Senhor vai dizer novamente: eu, o Senhor, os ouvirei, não os desampararei. O Senhor nos dá condições de florescer no deserto. O deserto não é para te destruir, o deserto é para te fortalecer. Deus quer te plantar em meio ao deserto, mas você tem que permitir que Ele cuide de você. E o que é o deserto? Deserto são situações que enfrentamos na nossa vida, que parece que tem dias que não vamos conseguir. Tem dia que nós nos deparamos e pensamos assim: mas quando que isso vai ter fim? Deserto é lugar onde o sofrimento se emplaca. Parece que aquilo vem de uma forma terrível e você não consegue forças. Isso é situação de deserto. O deserto ele pode ser espiritual, que é o esfriamento. O esfriamento, você já não jejua mais, não ora mais, não medita na palavra, não vem mais à igreja. Cuidado. Nesses últimos dias a apostasia está tomando cada vez mais força, mais terreno. O crente precisa vir na igreja. Cuidado, porque isso vai te minando e você não percebe. Daqui a pouco você vai só assistir os cultos. Ah, o pastor tal está pregando, ah, não gostei. Revolução digital. Vou mudar para lá, não gostei desse pastor, do que ele está falando. Esfriamento. Israel mergulhou num esfriamento espiritual, na apostasia, abandonou Deus, virou as costas para Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça. Então, outro deserto pode ser emocional, alguém que você perdeu, um casamento que acabou, não existe mais amor. O deserto ele pode ser financeiro. Você já não vê mais recursos, não consegue cumprir com o que você tem que pagar. O deserto pode ser uma prisão, não é? Que você está preso à pornografia, aos vícios, às drogas, às bebidas. Deserto. O deserto pode ser também um medo que vai te levar para a inércia. E aí você vai deixando ser minado, contaminado e não tem mais forças. Cuidado com as situações de deserto. Deserto físico, uma doença que se instala, que não tem cura. Muitas vezes você vai para o deserto por sua própria escolha. Talvez a situação de deserto que você esteja vivenciando hoje seja por conta de uma escolha que você fez. Não ouviu a direção de Deus, não escutou Deus dizendo: medita na minha palavra, que eu quero te plantar como árvore, junto às águas, junto aos ribeiros. E olha só as promessas, mas você não quis. Muitas vezes vamos a caminho do deserto e nos tornamos igual a Israel, que não quer ouvir a voz de Deus. Por isso que ele disse: eles buscam água e não as encontram. Mas aí você precisa se arrepender e clamar, porque eu os ouvirei, eu, o Senhor, não os desampararei, porque Deus tem uma palavra de restauração, meu irmão. Deus tem uma palavra de vida. E é interessante que muitos dizem: ah, o deserto é só lugar de escassez. Sim, mas o deserto é onde os maiores milagres aconteceram. O deserto é o lugar onde as codornizes caíram do céu. O deserto é o lugar onde havia coluna de fogo durante a noite, coluna de nuvem durante o dia. O deserto é onde Elias foi alimentado por corvos. O deserto é o lugar onde caía o maná do céu. O deserto é onde brota a água da rocha. O deserto é o lugar onde Deus
transforma em mananciais de água viva para mim e para você. Por isso que Deus tem uma palavra de restauração, Deus tem uma palavra de renovo para a tua vida, Deus tem bênção para você. Você precisa obedecer a palavra, obedecer a sua lei, meditar na palavra do Senhor, se submeter à sua palavra, porque você vai ter promessa de segurança, promessa de saúde, promessa de provisão para a tua vida. E aí Deus vai dizer ainda: eu começarei a plantar, mas antes colocarei rios nos altos e fontes nos vales. Deus vai começar a restaurar de uma terra seca onde não tinha nada, de um lugar de escassez, Ele vai começar a irrigar. Como assim? Rio nos altos, fonte nos vales. Pelas razões humanas, pelo conhecimento humano ou pela hidrografia, é impossível acontecer isso. Como é que é um negócio desse? Rio nos altos, fonte nos vales, é o contrário. É fonte nos altos e rios nos vales. Mas Deus quer transformar, Deus quer renovar. Quando Ele começa a agir, ninguém pode impedir, porque tudo é dEle. Você foi feito por Ele, os rios são dEle, os altos são dEle, o deserto é dEle, as árvores são dEle. Tudo que Ele fez, Ele sustenta pela palavra do seu poder. E Ele está dizendo: eu vou tirar você de um deserto, de uma terra seca, se você me obedecer, se você obedecer a minha palavra, se você se voltar para mim, eu te colocarei num lugar onde haverá rios de água viva. E Deus quer fazer isso na tua vida. Deus está mostrando, através disso, o cenário espiritual de Israel. Sequidão espiritual, apostasia, na apostasia eles mergulharam, mas o Senhor não os abandonaria, o Senhor não os desampararia, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. E Ele começou a agir, Ele começou a dizer: eles estão clamando, eles estão me buscando. Eu sei que eles erraram, eu sei que eles se afastaram de mim, eu sei que eles não querem mais me ouvir, eu sei que eles não querem mais me obedecer, mas eles estão clamando, eles começaram a me buscar, eles estão me chamando a atenção, e eu vou começar a plantar, eu vou começar primeiro a irrigar, e depois eu os plantarei, para que eles sejam árvore de justiça, plantação minha. Meu irmão, eu e você, nós vamos enfrentar desertos nessa vida, todos nós. Mas Deus está dizendo, nos mostrando as suas promessas, que Ele nos plantaria. Somos como árvore. Se somos como árvore, nós estamos sujeitos às intempéries, nós estamos sujeitos às tempestades, nós estamos sujeitos a todo tipo de situação que se levanta. Mas se nós estivermos firmados na palavra, na lei do Senhor, nos seus estatutos, nós não iremos perecer nesse deserto. Se você pedir para que o Espírito Santo te guie em tudo quanto você fizer, Ele estará com você, Ele te abençoará. Você não pode desistir, fica firme no Senhor, não se afaste da comunhão da igreja, não ande pelos caminhos do deserto sem a presença do Senhor. Se você vai a caminho do deserto sem a presença do Senhor, você vai sucumbir. Se você for ao deserto guiado pelo Espírito Santo, na presença de Deus, Deus cuida de você.
E é o que nós vamos ver aqui agora, nessa segunda parte, última parte da mensagem. Os resultados de eu ser guiado por Deus. Por que que o profeta está dizendo que Deus iria começar a plantar? Qual o significado espiritual que o Senhor nos mostra através do profeta? Por que que Deus começou a plantar num lugar onde não era nada? Ele começou a irrigar, a preparar, aí ele planta. Isaías 61:3 diz que nós somos como árvore de justiça, plantação do Senhor para louvor da sua glória. Então, quais os significados espirituais que Isaías 41, aí no versículo 19, está dizendo? Eis que plantarei. Ele começa a plantar. Eis que começarei a plantar o cedro, a acácia, a murta, a oliveira, o cipreste, o pinheiro e o álamo. Por que que Deus começou a plantar e escolheu plantar essas árvores? Por que que Deus, em tantas outras que tinha, escolheu plantá-las? Porque essas árvores são símbolos de beleza, essas árvores são símbolos de crescimento, essas árvores são símbolos de alegria, essas árvores são símbolos de milagre, essas árvores são símbolos de renovação espiritual, essas árvores são símbolo de vitória para a nossa vida. Deus está dizendo: eu não vou plantar uma árvore que não exalte o meu nome, que não glorifique o meu nome, mas eu vou plantar uma árvore que glorifique, que engrandeça o meu santo nome. Então Deus começa a plantar, e Ele vai plantar primeiro o cedro. E é interessante, o cedro, ele pode atingir cerca de 40 metros de altura. E o cedro, quando ele cresce, ele se torna indestrutível. Nada pode destruir o cedro, nem fogo, nem água, nem vento, nem tempestade. Nada pode destruir o cedro. E o cedro, ele aponta para crescimento, crescimento e resistência. Deus está dizendo: do lugar que era deserto, no lugar de uma terra seca, de um lugar onde não tinha nada, eu comecei a plantar, e eu vou te plantar, e você vai começar a crescer, e você vai crescer com resistência. Para quê? Para que quando vier as lutas, vierem as adversidades, os desertos que se levantam, as circunstâncias que nós não conseguimos lidar com elas, você não vai cair, você vai crescer com resistência, você vai crescer porque foi eu quem te plantou. Mas é interessante, escute, a única coisa que pode destruir o cedro é ele mesmo, porque o cedro começa a crescer, quando ele passa do seu limite, ele começa a se autodestruir. Ele produz uma substância química dentro dele que começa a queimar de dentro para fora, de dentro para fora. E aí então você vai perceber que do seu alto topo começa a cair lágrimas incandescentes. Aí você vai ver que o cedro está se autodestruindo. O que Deus está nos mostrando com isso? Eu vou te dar crescimento, eu vou te dar resistência, mas cuidado para você não ficar grande demais e se esquecer de mim, deixar eu de lado. Cuidado, porque isso começa a acontecer sem que você perceba, e quando você se vê, já está se autodestruindo. Deus está dizendo: eu não plantei você para ser arrogante, para ser presunçoso, eu plantei você para ser uma bênção, eu plantei você para o louvor da minha glória. Por isso que Deus está te plantando, para que você tenha crescimento, para que você não pereça no deserto, meu irmão. Deus vai te dar crescimento com resistência.
Agora ele começa a plantar a cita ou a acácia. E é interessante que esta árvore, os seus troncos eram revestidos de espinhos e as suas folhas eram venenosas. E ela era usada para elementos espirituais. Esta árvore, Deus chega em Moisés e diz para ele: Moisés, você vai arrancar a madeira da acácia e vai fazer os utensílios, os meus utensílios e a arca, as tábuas da lei. Você vai fazer as tábuas da lei. Aí Moisés vira para Deus e diz: mas Senhor, aquela árvore tem espinhos, aquela árvore tem sementes venenosas. Moisés, eu sei que aquela casca tem espinho, eu sei que aquela árvore é cheia de sementes venenosas, mas eu sei que lá dentro tem madeira boa que eu vou usar no meu reino, que eu vou usar para o louvor da minha glória. Lá dentro tem uma madeira incorruptível, e eu estou deixando a acácia para vocês se lembrarem de quem vocês eram antes. Antes vocês eram cheios de espinhos e produziam venenos, mas agora eu tirei a casca, eu tirei os espinhos, tirei as sementes venenosas, porque vocês são madeira boa, madeira incorruptível, que eu vou usar para o louvor da minha glória. Por isso que Deus não vai deixar você perecer no deserto, meu irmão, porque você é a plantação do Senhor. Aí Deus planta uma outra árvore, a murta. E a murta fala de uma certa forma de singeleza, de fragilidade, porque ela produz um aroma agradável. E Deus está nos mostrando que eu não habito num lugar onde não existe o cheiro agradável. Eu não habito num lugar onde o cheiro do pecado habita. Eu não habito num lugar onde o cheiro da incredulidade habita. Eu não habito num lugar, numa árvore onde habita a apostasia. Eu habito numa árvore que exala o bom perfume, o bom aroma de Cristo. E essa árvore também indica mudança. Isaías 55:3 diz, 55:13 diz, Deus está dizendo: eu vou tirar a sarça e vou colocar a murta. Isso significa que Deus vai transformar, Deus vai trazer um renovo, e você vai dizer: foi Deus quem me deu o milagre, foi Deus quem abriu a porta, foi Deus quem me concedeu vitória, foi Deus que me deu um novo emprego, foi Deus que me sustentou, foi Deus que me protegeu, foi Deus que cuidou de mim em toda e qualquer situação. Mas Ele quer sentir o cheiro bom e agradável dessa árvore. Aí Deus vai plantar conjuntamente 3 outras árvores. E por que Ele planta conjuntamente no ermo o cipreste, o pinheiro e o álamo? Ele começa a plantar no lugar do nada, porque o ermo é o lugar onde não tem nada, onde o nada habita. E aí ele planta, primeiro ele planta o cipreste, que é a madeira que foi feita, usada para fazer a arca. Deus disse para Noé: Noé, faça uma arca de madeira de cipreste e a betume por dentro e por fora. E a cipreste aponta para a arca, e a arca aponta para a salvação, e a salvação aponta para Jesus. E Jesus, em João 10:28, ele diz: eis que lhes dou a vida eterna, e ninguém os arrebatará, e não hão de perecer, ninguém os arrebatará das minhas mãos. Você é árvore plantada, ninguém vai te arrebatar a não ser Jesus, ninguém vai te cortar a não ser você mesmo, se você não tomar cuidado com a tua vida, não orar, não jejuar, não se policiar. Só que você também não vai perecer.
Se você estiver diante de Deus, não der lugar para apostasia, eis que não há de perecer. Aí Deus vai plantar o pinheiro. O pinheiro era usado para fazer estradas, fazer pavimentações. E quem suportou o peso na cruz do Calvário? Jesus suportou o peso por mim e por você. Foi no Calvário que o leão se tornou cordeiro. Foi no Calvário que o rei se tornou réu. Foi no Calvário que o inocente se tornou culpado, para nos libertar do pecado, para nos libertar da morte eterna. E aí ele planta o álamo. O álamo aponta para a sombra boa, aponta para a proteção. O salmista no Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso significa que pode ter a circunstância que for, não importa o que tenha acontecido, não importa a luta, não importa a adversidade, não importa os desertos que você esteja enfrentando, você vai descansar, porque você foi plantado junto a ribeiros e vai ter sombra boa para você descansar. E agora, para finalizar, ainda resta uma árvore. Qual o significado espiritual dessa árvore para a nossa vida? Ainda resta a oliveira. Deus plantou a oliveira. O que significa isso? Qual o significado espiritual dela? O salmista no Salmo 52:8 vai dizer: Davi: eu sou como oliveira verde na casa de Deus, confio na sua misericórdia eternamente. Diga comigo: eu sou como oliveira verde na casa de Deus. Eu sou como oliveira verde na casa de Deus. E por que você é como oliveira verde na casa de Deus? Porque a oliveira demora para crescer, o crescimento dela é lento. Mas aí a hora que ela começa a dar frutos, ela não para mais de dar frutos. E além de não parar de dar frutos, ela tem um outro segredo. A oliveira, ela se renova, porque quando pensa que ela morreu, aí nasce um novo broto, aí ela começa a se renovar. E por isso que a oliveira aponta para Jesus, porque quando pensaram que ele havia morrido, quando pensaram que ele já era, ele ressuscita, um novo broto ressurge, e você é como oliveira verde na casa de Deus, meu irmão. Deus te traz um renovo para a tua vida. E é interessante, você não vai perecer, porque você é oliveira verde, plantação do Senhor. Você é oliveira verde, porque enquanto o fruto estiver aí dentro de você, você não vai perecer, você não vai sucumbir nesse deserto. Porque enquanto haver a oliveira, vai ter a azeitona. Enquanto tiver a azeitona, vai ter o óleo. Enquanto tiver o óleo, vai ter a presença do Espírito Santo. E no que depender da oliveira, nunca vai faltar a azeitona. E no que depender da azeitona, nunca vai faltar o óleo, que é o símbolo do Espírito Santo. E ele veio para ficar na tua vida. Se depender de Deus, ele não sai da tua vida. Fica na presença de Deus. Uma coisa importante, já estou encerrando. Pode faltar tudo na nossa vida terrena, mas não pode faltar a presença do Espírito Santo. Por quê? 2 Reis 2:4. A mulher que vai diante do profeta Eliseu e fala para ele: ô profeta, o meu marido, teu servo, morreu, e ele temia ao Senhor, e agora vieram os credores e querem levar os meus filhos. Aí o profeta vai dizer para ela: mulher, o que queres que eu te faça? O que você tem lá na tua casa? E ela diz: eu não tenho nada senão uma botija de azeite.
Mulher, então vai, arruma várias vasilhas emprestadas. Depois entra no teu quarto, fecha a tua porta, tu e teus filhos, e começa a derramar o azeite da botija, e começa a derramar, e vai encher, e não vai faltar azeite. Na nossa vida pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós não devemos nos afastar da presença de Deus nesses tempos de pandemia, nesse tempo de um deserto que se levanta. Nós precisamos estar atentos às orientações do Senhor, precisamos ficar firmes na sua palavra, precisamos nos alegrar no Senhor, não podemos perder a nossa esperança, ficarmos firmes na presença deles, na comunhão com os irmãos, mesmo que tudo parece que não aconteça para alguma coisa boa, fique na presença do Senhor, alegre-se no Senhor, e é o que diz Abacuque 3, 17 e 18, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, nem ainda que o fruto da oliveira minta, e não haja mantimentos no campo, e não haja mais ovelhas no aprisco, nem gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor. Meu irmão, a alegria do Senhor é a nossa força. Assim como uma noiva se alegra no seu noivo, nós devemos nos alegrar no Senhor. Podemos passar por desertos, por situações quais elas sejam, mas precisamos estar na presença do Espírito Santo, porque o Senhor vem nos buscar para algo maior e melhor te espera, que é o céu. Apocalipse 21 diz: vi um novo céu e uma nova terra, e Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. No céu não é o lugar de dor, de tristeza, mas é o lugar de vida e de alegria, de eternidade a eternidade. Meu irmão, fica firme no Senhor. Você que está aí na sua casa, nós que estamos aqui, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Jesus vem nos buscar. Escute, vou finalizar. Não há condições de você chegar a Canaã sem você passar pelo deserto. Você não vai chegar à vitória se você não enfrentar deserto. Não tenha medo dos desertos, encare os desertos. Não deixe a presença do Espírito Santo faltar da tua vida. Não vá a caminho do deserto sozinho. Ele não foi feito. Deus ama os seus filhos. Deus quer te fortalecer, forjar o seu caráter, fazer com que você dependa mais dele. Entenda isso. Nesses últimos dias, nesse tempo que se levanta, fortaleça no Senhor, alegre-se no Senhor. Que essa palavra possa ficar na tua vida, que você saia daqui, que você que está na tua casa, se fortaleça nela para os dias que vêm aí. Se lembre, Deus tem promessa para todos aqueles que são plantados aí em ribeiros de água: segurança, proteção, saúde e provisão. Nada te faltará. Fica na força do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Glórias a Deus. Você... Aleluia. Passa a palavra ao pastor Henrique. Deus os abençoe em nome de Jesus. Esqueci de agradecer aqui porque nós nos conhecemos por conta do pastor Dirceu, né? No abençoado Café com Fé. Que bênção, né? Aí as pedras se encontram, porque você era de lá da cidadezinha de Tanabi. E que bênção. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe teu ministério, tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez por essa palavra.
pela vida do profeta que foi usado nessa noite para ministrar essa palavra poderosa, palavra abençoada, cheia da presença de Deus. Queria convidar você a se colocar de pé. Nós vamos encerrar. Isabelle também, filha, continua nesse propósito. Deus está te usando e continuará te usando cada vez mais. Muito lindo. Eu confesso que eu e a pastora em casa vendo os stories do professor José Carlos Monteiro, quando ele posta a irmã cantando. Eu vejo que tu és uma verdadeira adoradora. Continua ministrando. Deus tem muito para fazer na tua vida. A família está na Biense, né? Da terrinha. Grande abraço. Por isso que quando a minha esposa diz assim, quando eu olho e o santo não bate, mas quando o santo bate, quando cruza, é porque é de bem. E essa amizade foi um amor à primeira vista, uma grande satisfação. Deus abençoe as vossas vidas, vocês moram no nosso coração. Espero revê-los muitas mais vezes aqui, muita mais oportunidade para ministrar a palavra. Foi uma bênção, não foi, igreja? Coloque a mão no seu coração, nós vamos encerrar. Domingo às 19 horas, o culto da família. Venha, traga mais um. Não tenha medo, você que está em casa. Como foi dito pelo preletor dessa noite, a apostasia tem tomado conta do coração de muitas pessoas. Muitas pessoas poderiam estar aqui nessa noite e não estão. Mas eu creio que você que saiu da sua casa, do conforto da tua casa, do teu lar, eu sei que você está voltando para a tua casa cheia das bênçãos do Senhor. Essa palavra que tocou no meu coração, eu sei que tocou no seu coração. A semana ainda não terminou, sexta-feira ainda é dia de bênção, é dia de portas se abrindo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Eu creio que Deus tem algo grande para fazer. Não pense que acabou o ano de 2020, ele não acabou, pelo contrário. O que foi profetizado nesse altar é que é tempo de recomeçar. O Senhor, ele não colocou um ponto final sobre a tua vida, ele pôs só apenas uma vírgula, e ele está te preparando para algo novo, algo poderoso. E eu creio que Deus ministrará e fará chuvas de bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Eu espero todos aqui sábado, domingo às 19 horas no culto da família. Coloque a mão no seu coração. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o grande amor de Deus, a graça consoladora do Espírito Santo, esteja hoje e sempre sobre as nossas vidas. E o povo de Deus diz: aplaudiram o Senhor com alegria. Está encerrado o culto em o nome do Senhor Jesus.